Boa tarde, seu Chico. Boa tarde. Seu Chico, inicialmente eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vida quando o senhor entrou no IBGE. Bom, eu estava dando aula de matemática aqui e estava gerenciando uma fazenda. A fazenda faliu e eu tive que procurar outro emprego e o Bruno me indicou o IBGE. Eu fiz o teste, havia um concurso, passei, parece, em quarto lugar, quinto lugar, e em 1973 entrei no IBGE. Quando o senhor entrou na instituição, qual era a imagem que o senhor tinha do IBGE? O senhor tinha alguma imagem ou não tinha? Tinha, porque eu conheci o chefe da agência de Bela Vista quando eu trabalhava lá em Bela Vista. Eu conheci ele e ele me passou uma visão meio fantasiosa do IBGE, né? Ele era daqueles que acreditavam no IBGE, então ele fantasiou, e eu tinha na cabeça que o IBGE era Kelly, porque ele me disse, me uniu a geografia, a estatística, me explicou aquilo. Eu achei. Quando eu cheguei aqui, encontrei um IBGE meio cambaleante. Meio cambaleante. Não era bem o que eu estava esperando. Eu acho que o IBGE de início, o pessoal era mais ligado a fazer burocracia que praticamente a fazer pesquisa. Se preocupavam demais com detalhes burocráticos e não se preocupavam com a pesquisa em si, a qualidade. E não tinham ideia que a maioria, até hoje não tem, que não adianta a gente fazer uma pesquisa se a pesquisa não tiver focada no terreno onde que ela é feita. Você tem que ter a pesquisa e o terreno, o terreno local, e não havia. Quando eu entrei, o IBGE fazia as pesquisas, não se preocupava, nem muito se preocupava com o endereço, nem o próprio, as pesquisas que eram feitas, o município era enorme, o município de Ponta Porã, não eram preocupados nem o setor onde que se colocava os estabelecimentos industriais, de serviço e de comércio. Era brabo. Realmente isso aí que o senhor fala é uma coisa que o IBGE tanto se preocupou, seu Chico, que agora, em 2010, e para os censos, esse censo especialmente, a cartografia está caminhando assim junto com a estatística. Isso que o senhor viu no início do IBGE, essa deficiência grande, que pelo que o senhor disse aí, era a questão da estatística não caminhar com a cartografia, com os mapas. Não é só a cartografia em si, ele não localizar a pesquisa, procurar o estabelecimento, não ligar de uma maneira geral a população daquele local, não só o lugar, mas a população. Nada. Você não sabia se uma pesquisa foi feita numa área indígena ou não. Se os que praticam aquele serviço, aquela indústria, era indígena ou não. Então, isso anteriormente, mas de 91 para cá, a gente já passou a ter as áreas indígenas delimitadas. Não, né? Isso eu estou dando um exemplo. Um exemplo, porque não se preocupavam se uma serraria estava situada dentro de uma fazenda de agropecuária, não se preocupava de saber onde que uma cerâmica estava colocada, se ela pertencia a quem, nada. Era fazer a cerâmica, ver quanto vendeu, quanto gastou e trazer a pesquisa. O senhor, seu Chico, o senhor levantando essa questão mostra uma peculiaridade do senhor, porque o senhor era considerado a pessoa que tinha um entendimento muito grande em mapas.
O senhor já mexia com isso, O senhor é topógrafo. Então tá aí a explicação por que o senhor tinha e sentia essa carência. E aí, o senhor acha que no andamento, no curso do tempo, o IBGE foi melhorando essa parte? Não, demorou muito e se perdeu muito serviço. Seu Chico. Vamos dar um exemplo. Quando eu entrei no IBGE, os mapas eram em branco. Sim. Quando a gente fazia um censo, a gente marcava os locais das fazendas da melhor forma possível, procurando localizar pela nascente de córregos, pela nascente de rios, proximidade de lagoa, de estrada, e acertar o melhor possível. Aquele mapa era enriquecido, saía da agência enriquecido. Ele ia para o Rio de Janeiro e quando voltava o mesmo mapa em branco, e ainda para a gente marcar os setores. Quando eu digo que isso devia ter sido enriquecido, isso passou a ser, depois de 92, 93, passou a ser preocupação do IBGE de localizar os estabelecimentos. A localização dos estabelecimentos foi muito pobre, porque o GPS, eles fazem a GPS, né? E as informações que tem do estabelecimento nunca merecem uma legenda. Então ali está escrito fazenda tal, e as peculiaridades daquelas fazendas nunca merecem uma legenda. Então devia ter certas fazendas, fazenda tal, nessa fazenda tem uma cerâmica, põe lá, fazenda tal, tem a cerâmica. E existem besteiras que permanecem até hoje, como a fazenda do Itamaraty, que consta nos mapas como tendo uma mina de sal. Tem uma mina de sal lá na Itamaraty, que é mentira. Nós encontramos isso, muito erro desse no Pantanal. Assim, anotações absurdas. E foram corrigidas. E nós perdemos em 79 todo o serviço da reambulação. Foi feito quando chegou o censo de 80, que veio os mapas em branco, nós caímos de costa. Eu falei, será que eu passei 2 anos, 3 anos trabalhando para voltar os mapas em branco? E voltou. Porque não sei por que se perdeu no Rio a informação. Nós tivemos aí. O que consistia esse trabalho da reambulação? Ocorre o seguinte, quando se faz o levantamento aerofotogramétrico, se fotografa os rios, fotografa o terreno, mas não se coloca o nome. A reambulação é pegar o mapa e colocar o nome dos acidentes geográficos, das fazendas que aparecem na folha topográfica, resultado do levantamento aerofotogramétrico. E ali a gente vai anotando tudo que encontrar e procura corrigir as distorções que pode ter havido devido à data ou à ocorrência de nuvens, as distorções de fotografia. Então, às vezes, um córrego aparece que ele chegava ali, terminava, na verdade, uma nuvem, ou talvez um reflexo, alguma coisa, ou coberto de vegetação, no caso do Pantanal inundado. Então não se vê o córrego, o rio pode desaparecer. E depois a gente, na reambulação, a gente avivava isso. A reambulação é bastante pobre, porque nós não tínhamos nenhum recurso. O recurso era uma bússola e o olho. E a língua para perguntar. Porque nós não tínhamos recurso nenhum. Não tínhamos rádio, não tínhamos um teodolito.
Nada. Naquele tempo não existia ainda os satélites, né, para se fazer um levantamento. Então, esse serviço é muito difícil. E os veículos também é muito ruim. Os veículos para fazer. Esse trabalho foi feito no estado inteiro? Foi, aqui do estado inteiro. O senhor coordenou ou o senhor era Não, específico na fiz. área de Ponta Porã? Eu era o chefe de mim mesmo. Aqui em Ponta Porã? Não, eu fiz daqui, fiz o Pantanal todo. Até a divisa do Mato Grosso lá. Até a Lagoa Beraba, Lagoa Gaíba, lá nos Índios Guatós, no Porto Índio, onde que o exército tem um posto. É uma região que era boliviana, inclusive, né? Passou a ser brasileira. Eu queria aproveitar nessa parte aí e falar um pouquinho sobre... O senhor foi quanto tempo chefe da agência aqui em Ponta Porã? O Bruno foi para Campo Grande em 1976. E eu fiquei de 76 a 95. Seu Francisco, como é chefiar uma agência no município de Fronteira? Bom, aí nós podemos dividir uma fase. Teve a primeira fase, que ela foi muito perigosa. E foi justamente a época em que nós nem recebíamos periculosidade, né? Os 30% periculosidade. Sim. Quando, inclusive, nós fomos vítimas de tentativa de roubo na estrada, tivemos que fugir de bandidos que tentavam roubar carro, e tivemos carro roubado aqui, eu também tive carro roubado. Era uma área muito perigosa. A agência foi roubada também? A agência foi roubada também, invadiram a agência, roubaram a agência, depois roubaram o veículo da agência. Esse veículo esse foi mais tarde, já fora desse período crítico. Que seria mais ou menos que ano? De que ano? Olha, eu digo que de 1975 a 1979. A partir de 80, na entrada do Figueiredo, com o exército pressionando, a polícia, e parece que houve alguma ordem aqui na fronteira. Uma ordem, foi mais fácil. Mas inclusive do setor de estatística, eles tentaram roubar o caminhão, não fosse a dona do hotel, de geografia, quer dizer. O pessoal da geografia, eles estavam em Coronel Sabucaia, estavam roubando o caminhão do IBGE. O pessoal do Goiânia? Do Digel de lá, estava aqui fazendo trabalho. Fazendo trabalho, e acho que naquela época, 1970 e pouco. Fazendo aquele nivelamento que saiu lá de Santa Catarina, né? Sim. E passou por aqui o nivelamento. E naquela época tentaram roubar o caminhão do IBGE. E tentativa, nós tivemos funcionários que sofreram tentativa de homicídio, mesmo em áreas de Iguatemi, nós tivemos tentativa de roubar carro também, mesmo que fosse do governo, eles teve uma tentativa, outra em Aramoreira, então não era muito fácil. Era muito fácil. E como era o informante naquela época, especialmente aqui na fronteira? Também era uma pessoa mais fechada para a informação? Não. Eu acredito que como o IBGE sempre aqui foi dirigido e os funcionários era pessoal daqui da região, no caso do Bruno, do Albuquerque. Esse pessoal nasceram e se criaram aqui. E então, eles conheciam todo mundo.
era da relação de todo mundo. Então era muito mais fácil do que agora. Agora praticamente a cidade cresceu muito, você não conhece todo mundo, nem todo mundo te conhece. Então hoje se tornou mais difícil. Naquele tempo, pela amizade se fazia. Quando alguém não queria responder, se falava com o vizinho dele ia lá e falava, não, você tem que responder, respondia. Aqui aconteceu muitas vezes a gente recorrer a um tio, a um parente que era amigo da gente para ele responder. Era muito mais fácil, não havia, dificilmente, o que eu me lembro até 1980, começou as dificuldades de 80, quando isso aqui começou a crescer. Quando começou a vir a agricultura para cá, também houve uma dificuldade que o pessoal do sul é mais avesso a dar informação. Quanto que o pessoal daqui, você pode perguntar e ele informa. Chico, o senhor falou, o senhor entrou no IBGE a partir de 1973. Nós estávamos falando agora sobre as dificuldades de trabalhar numa região de fronteira, o senhor colocou também. Agora eu queria, o senhor colocou a questão da dificuldade dos mapas, que o IBGE não tinha essa preocupação. Bom, agora eu gostaria que o senhor, vamos fazer um parêntese entre o seu trabalho quando a unidade estadual era em Mato Grosso e a partir do ano de 1979, quando é criada a delegacia em Campo Grande. Primeiramente, se o senhor notou diferença nesse trabalho realizado antes e quando passou a ser unidade aqui? Olha, é claro que reduzindo a área de coordenação do IBGE, dividindo o estado, alguma coisa melhorou. O Cuiabá era muito distante, nós tínhamos dificuldade, e convém lembrar que até 1976 nós não tínhamos viatura. Nós dependíamos de pedir a Cuiabá um jipe que vinha o motorista fazia o serviço e voltava. E atender a agência de Campo Grande ou de Dourados. Então era uma dificuldade tremenda. Apesar que não foi na época que dividiu o estado que eu consegui uma viatura para Ponta Porã, porque Ponta Porã era a única agência do Mato Grosso que tinha viatura. Era Ponta Porã que eu consegui uma rural daquele serviço daquele pesquisa que foi feita sobre peso de 1970. Da Indef. Eu consegui um carro daquele. 77? Não, consegui em 1975. 75. Fim de 75. 74 a Indef, né? A Indef foi em 74, mas eu consegui a viatura em 75. Fui buscar ela e comecei a usar em 76. Depois eu consegui ter outra viatura, tive 2 viaturas aqui no tempo, foi bom. Mas depois foi recolhida uma viatura, tudo bem, foi para Dourado. E o senhor foi buscar essa viatura onde? Cuiabá. Era em Cuiabá. Foi o seu Nelson Pinheiro que me deu a viatura. Seu Francisco, quem que era o supervisor dessa área? Era o seu Firmino? Não, quando eu entrei era o Teixeira. Quando eu entrei não havia um supervisor na época, porque o supervisor parece que tinha sido aposentado ou mudou, não tinha. Logo depois veio o Teixeira. Porque o Teixeira trabalhava em Dourados, né? Ele tinha a sede dele em Dourados. Aí passou a ser o supervisor aqui para a nossa agência, em 1976. Bom, mas assim, mesmo como sul-mato-grossense, o senhor é natural de Bela Vista, como que o senhor encarou a divisão do estado que aconteceu em 79? A divisão foi um pouco atrasada. Essa divisão deveria ter ocorrido
em 1930 ou antes, porque eu acho que havia dois povos completamente diferentes um do outro. Politicamente, o norte estava perdeu ouro, o norte perdeu a borracha, e então com isso o norte estava pobre e ele dependia do sul. E tudo que era produzido no sul, que antigamente o norte não tinha pecuária, quase a pequena pecuária do norte, sem a borracha, ele baseado só na extração da madeira, e então nós tínhamos um problema aqui. E tudo que se produzia aqui ia para lá. Nós, principalmente Ponta Porã, praticamente liquidou Ponta Porã, isso. Porque isso criou uma guerra política que acabou destruindo a Companhia Mate Laranjeira, que era a principal fonte de renda do estado de Mato Grosso, do estado todo de Mato Grosso, da Companhia Mate Laranjeira. Com o Getúlio ganhando em 30 e fracassando a divisão do Estado, já que o Getúlio era contra a divisão do Estado, os Martins não conseguiram, Vespasiano não conseguiu dividir o Estado, Cuiabá continuou. Aqui não havia nada. Os próprios prédios do governo eram todos da Mata Laranjeira. A Mata Laranjeira construída, desde o quartel daqui foi construído pela Mata Laranjeira. Os quartéis de Campo Grande foram construídos pela Mata Laranjeira. E só a Mata Laranjeira tinha hospitais, médicos, só ela tinha. As escolas eram construídas pela Mata Laranjeira. E a polícia dependia da Mata Laranjeira, ela pagava o salário da polícia. De 1924 a 1929, a Mata Laranjeira pagava o salário da polícia. Isso depois foi abandonado no tempo no tempo do Getúlio, foi cancelado. Isso aí, inclusive a polícia foi desativada, né? Mas nós tínhamos esse problema que o norte sugava o sul. A única coisa que o governo fez de importante, se analisar bem, foi a estrada de ferro noroeste do Brasil. Esse foi essa marcha para o oeste, que começou no tempo do Getúlio, foi o fator de desenvolvimento de Campo Grande, de Aquidauana, essa região aí. E Ponta Porã, com a Mata Laranjeira acabando, Ponta Porã mergulhou numa paralisação tremenda, porque esse povo que trabalhava para a MAT teve 38 mil empregados, 28 mil empregados. Esses empregados, com a MAT acabando, e se dividiram, foram para onde? Invadiram a cidade e ficaram em pequenas propriedades aí de favor. E mais tarde alimentou aquele povo que vivia do contrabando. Hoje estão na droga, contrabando de eletrônicos, contrabando por liga. Com relação especificamente ao IBGE, antigamente o senhor tinha que se reportar a Cuiabá. A partir de 1979 é criada a Delegacia Mato Grosso do Sul. A partir daí, o que é que a criação da Unidade Estadual de Mato Grosso do Sul trouxe de benefício especificamente para a região aqui da fronteira, no município de Ponta Porã? Olha, eu acho que poderia ter sido muito melhor. Eu não conheço o que ocorria na cúpula da chefia, não sei o que ocorria, mas
melhorou pela rapidez que se dava a solução de alguns probleminhas, apoio à pesquisa, melhorou. E a chefia em Campo Grande poderia analisar com mais propriedade a ação do chefe da agência. Cuiabá ficava muito longe, eu não sabia o que acontecia aqui. Eles achavam às vezes que aqui estava acontecendo o que lá poderia acontecer. E aqui é muito diferente daquela área de Cuiabá, né? Então, quando mudou para Mato Grosso do Sul, melhorou nessa parte. Mas eu achei que aliás, todo o IBGE, não sei se isso foi influência dos militares naquele tempo, o IBGE sempre achei muito avesso a se modernizar. O IBGE tinha dificuldade de se modernizar. Olha, quando surgiram os primeiros rádios bons, que a gente não sabe, bom, eu propus que as contas telefônicas eram astronômicas, não se podia usar telefone. Não se podia usar o telefone porque custava caríssimo, isso aí é caríssimo. E os telefones onde mais a gente necessitava não tinha telefone. Eu propus que se usasse rádios que isso aí podia resolver problemas, que às vezes a gente viajava 200, 300 quilômetros para conseguir um telefone ou ir a Campo Grande resolver alguma coisa. E podia ser resolvida em poucos minutos por um rádio. Que é para pedir um pneu, pedir uma gasolina, um óleo diesel, um funcionário, uma autorização. Isso podia ser feito em poucos minutos, mas eles eram contra. Era contra rádio, eles eram contra computadores. Quando eu disse em 1978, numa reunião, que em 2000, quem não entendesse de computador ia ser analfabeto, eles riram para mim. Eu escrevi num papel, eu não sei se ainda existe aqui pela agência, coloquei num papel e falei, vou deixar aqui, coloquei na minha pasta, onde está escrito que no ano 2000, quem não entendesse de computador ia ser analfabeto. E praticamente aconteceu. Mas o IBGE sempre foi natural. Quando eu propus comprar computadores, aí surgiu o trabalho em Campo Grande, da base. A base deram um computadorzinho da primeira geração para o IBGE, com uma comunicação via telefone com o Rio, mandando a mensagem via telefone. Aquilo muito antiquado, mas não saiu da base, nunca. Aquilo era só para fazer aquele preenchimento daqueles descrição de setores e mais nada, nunca passou para o sistema gráfico, nunca nada, não fizeram nunca nada. Quando eu falei que eu tinha computadores que faziam mapas, tudo, eles acharam que isso era impossível. E quando os computadores já estavam avançando, quando tinha, infelizmente não se guardou no IBGE, jogaram fora, mas eu já tinha todos os setores do estado, do município, dos meus municípios, todos com o resultado do censo de 1990, do censo de 84, 85, que foi o censo agropecuário. Quando eu fiz aquilo, eu fiz por nome de fazenda, número do setor, se chamava o setor, vinha por setor as fazendas, tudo. Eles achavam muito bonito, muito. Mas o problema é, falou, como é que faz? Eu falei, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Usar uma linguagem, aprender a linguagem chamada Clipper. Você vai usar em Clipper, fazer isso. Quando você tinha que aprender, isso era problemático, porque ninguém queria estudar.
Então, eles eram contra qualquer coisa que eles não entendiam. Inovação, né? Não queriam inovação nenhuma. Essa inovação, eu consegui o primeiro computador para a agência, fui eu que consegui, para a agência de Ponta Porã, do IBGE. Parece que foi A primeira agência? foi o primeiro computador que veio. Para já fez todas as agências? Não veio. Veio primeiro para mim. Então, primeiro para a agência de Ponta Porã. Veio para a agência de Ponta Porã, veio de São Paulo, quando passaram para depender de São Paulo, quando Quando era o DERI. o DERI. Aí eu consegui convencer de mandar um computador para cá. Aí foi o primeiro computador que era interligado por telefone, você podia mandar mensagens já, né? Já era melhorzinho. O senhor acha, já que o senhor abordou essa questão do DERI, o senhor acha que a maioria acha que não foi produtivo, não foi bom essa outra delegação que tinha não só a delegacia, mas tinha o DERI também, tinha que passar pelo DERI. No caso, o Mato Grosso do Sul ficou ligado ao DERI de São Paulo. O senhor acha que esse período que nós estivemos ligados ao DERI de São Paulo, e ainda estamos, né? Em parte, isso foi benéfico? De maneira nenhuma. São duas realidades completamente diferentes. São Paulo é uma coisa. E Mato Grosso é outra realidade. Se alguém tivesse me falado que Goiânia seria a responsável por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins e Goiás, e Brasília, ainda seria algo parecido, né? Seria algo parecido, porque os estados não são muito diferentes, são estados essencialmente agrícolas e de agropecuária importante, seriam todos parecidos, exceção para Brasília, que Brasília é a maior produção lá é de funcionário público. Eu não sei como é que a gente coloca isso na economia, mas é um tipo de produto que só no Brasil que tem. Nos outros países eles não são tão importantes, mas lá em Brasília hoje o produto funcionário público é um produto importante. Queira alguém dizer que não, mas o funcionário público de Brasília, se tirar ele, acaba Brasília. Ninguém vai vender nada, ninguém vai fazer nada. Nem gasolina não vão vender, porque eles dependem do funcionário público. O funcionário público alimenta toda aquela cidade satélite, tudo aquilo vive em função do funcionário público. Mas mesmo assim, eu estou dizendo, se Goiás fosse a responsável, talvez eles, inclusive pela participação, já que Goiás teve no censo aqui, eu acho que seria mais lógico, não São Paulo. São Paulo é muito bom para se ligar com o Paraná, se ligar com o Rio de Janeiro, o sul de Minas. Talvez, mas não São Paulo, a maneira, eu vi isso na maneira de tratar aqui os assuntos de São Paulo com a gente. Eles achavam que eu estava em outro lugar, sabe? Eu me achava que eu estava deslocado, porque eles estavam numa realidade e eu estava noutra. Seu Francisco, como foi esse primeiro computador que veio para a agência? Os outros colegas seus, das outras agências, quando souberam que estava vindo o computador para cá, e como que foi esse trabalho aqui? Não, acontece o seguinte, nós recebemos uma visita de uma administração lá do IBGE, de Recursos Humanos, e ele viu no meu particular, meu computador particular, eu mostrei para ele como era feito o LSPA, como que era feito, eu fazia em poucos minutos, eu punha para imprimir, depois da reunião, feita a reunião, terminada a reunião, cada membro da reunião recebia uma cópia do LSPA, e eu mostrei para ele todos os dados, a maneira como
as ruas de Ponta Porã, tudo, como você podia acessar qualquer rua, saber onde ficava todas as ruas de Ponta Porã estavam dentro do computador. Ele achou muito interessante, e aí ele, não posso me lembrar o nome do chefe do DERIA, aquele gordinho. José Antônio. Ele falou com o José Antônio, aí o José Antônio autorizou, veio inclusive funcionário lá de São Paulo, para instalar, achou que aqui ninguém ia saber instalar o computador. Ele achou que ele vinha aqui instalar um computador, era uma coisa do outro mundo, né? Quando nós já tínhamos, porque a vantagem nossa é que, enquanto o computador não chegou lá no centro do Brasil, nós tínhamos o Paraguai aqui. E pelo Paraguai nós tivemos computador antes, porque chegou primeiro aqui, veio pelo Paraguai. No Paraguai já as casas de comércio, tudo usavam computadores, aqui no Brasil nem um banco, nem a Receita, ninguém tinha um computador. E já tinha nas casas aqui. Várias casas já tinham computador. E tinha escolas aqui, ensinando computação. Já tinha alguns paraguaios que estavam ensinando aqui o pessoal. Então, esse aí foi o começo. Mas logo depois já chegou em Campo, já tinha chegado em Campo Grande computadores, mas aquele computador que chegou para o Firmino, não sei se você se lembra, chegou um computador que era como se diz, a função do Firmino era... Delegado. O delegado, chegou um delegado, um computador que ficava lá atrás, que ele recebia as mensagens, só ele, né? Mais tarde veio o computador para a parte administrativa. E só mais tarde ele esparramou ali. E ficando a base, um dos que mais modernizaram um pouquinho foi a base, que ela recebeu outros computadores capazes de transmitir dados gráficos, que eles não transmitiam. Tudo era feito via correio. Via correio. Eu acho que houve um período muito grande de tempo que havia uma resistência a modernizar o IBGE. Tanto em veículo, eu acho uma besteira. A questão de veículo no IBGE é triste. Vocês têm um carro bom lá em Campo Grande, na agência tem uma viatura que estaciona as 4 rodas, tudo. E lá em Corumbá, andavam numa Ford a álcool, quando lá nem álcool não tinha no município, não tinha nem álcool, andava uma Ford álcool, sem tração nas 4, ele não podia ir nem em Albuquerque, ele não podia sair do asfalto com ela. Corumbá era assim, o caso de Coxim também não tinha, mandavam para Coxim um Gurgelzinho, e em Campo Grande ficava uma Toyota novinha. Em Campo Grande não era necessário. Nos lugares necessários, lá naquele fundo do Bolsão, onde aqueles areião horríveis de atravessar, aqueles fundos do São Domingos ali, que é muito difícil, ali mandavam um Gurgel. E em Campo Grande ficavam encostadas as Toyota para passearem de Toyota em Campo Grande. Passeavam. Hoje mesmo, os melhores carros estão dentro de Campo Grande, a maioria sem necessidade. Porque a necessidade está aqui. Se alguém um dia tiver que ir à cabeceira do APA, descer um lugar daquele, ou mesmo aqui, sair desse asfalto para ir numa fazenda, ele está perdido, a não ser que ele tenha uma Toyota. Os carros, tração nas 4, nunca foram mandados para onde precisavam. Sempre estavam em Campo Grande. Em Campo Grande ficavam os melhores carros, tudo em Campo Grande, para a chefia. E lá, aqueles carros velhos, aquelas Brasília velha, mandava para a gente. O resultado, sabe o que acontecia? A peça, lá vamos supor, a peça lá em Porto Murtinho é 10 vezes mais cara que em Campo Grande.
lá não tem mecânico, lá é feito uma arrumação de qualquer jeito. Isso vinha custar para o IBGE muito mais que se mandasse um carro novo para lá e ficasse com o carro velho em Campo Grande, onde ele ia circular perto, em cima do asfalto, não ia para o barro, ele ia gastar menos o IBGE. Mas não, o carro novo fica em Campo Grande, o carro velho, as Brasília velhas, aquelas variantes velhas, mandavam para as agências. E aí ninguém aprovava o conserto, né? São Paulo, aprovar o conserto de uma Brasília, eu mandava pedir, mas eles não queriam saber. Eles achavam que aquela Brasília estava a 0 quilômetro para estar lá naquele ponto. Quando eu falei para o Zé Antônio que em Campo Grande ficavam os carros novos, aí ele falou, não, vamos mudar isso. Aí ele me deu, foi quando eu recebi uma Toyota nova. Eu recebi uma Toyota nova, porque senão eu tinha continuado com um Gurgel velho. Certo. Seu Chico, o senhor estava abordando aí, o senhor falou uma questão importante, que é o trabalho do LSPA, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, né? Como que era realizado esse trabalho na época que o senhor estava, o informante, ele tinha interesse, ele... Olha, sempre houve interesse, não vou dizer que é do informante. De alguns informantes havia. Eram grandes produtores da agricultura, sempre se interessaram. Itamaraty, essas fazendas grandes aqui, todos se interessavam. Mandavam, inclusive, o pessoal deles para participar. Banco do Brasil interessado, sempre. Nós, até 1978, 79, porque o LSPA, você escreve isso que eu vou te falar, o LSPA nasceu no Mato Grosso, em Ponta Porã. E não foi invenção do IBGE. No Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Não, no Mato Grosso também, não tinha. Tá, naquela época. Não tinha. Lá tinha os levantamentos, os cadernos de agricultura, aqueles cadernos, aquelas coisas. O LSPA, essa mensal, não nasceu dentro do IBGE. O IBGE se adonou da ideia. Foi. É o seguinte, existia aqui um escritório de agricultura de Mato Grosso, de Ponta Porã, em 1972, antes de eu entrar no IBGE. Ele já existia, eles já se reuniam. Quando começou essa agricultura que veio, essa leva de gaúcho para cá, e começaram a desbravar isso aqui, transformar isso aqui em agricultura, fazenda de gado, esse escritório começou a se reunir e reunir informação juntamente com o Banco do Brasil. Aí formou o Banco do Brasil, a Emater, era a Emater antigamente, depois virou Empaer, né? A Emater, o Escritório da Agricultura e o Banco do Brasil. Quando foi em 74, o Figueiredo veio lá de Cuiabá e foi participar com a gente de uma reunião. E ele achou fantástico aquilo. Figueiredo, o senhor fala? Era o engenheiro lá de Cuiabá que era responsável pelos cadernos agrícolas. E tinha os cadernos que a gente fazia semestralmente, aquele negócio, aqueles cadernos, mas não tinha reunião, a gente saía perguntando. Não tinha reunião da LSPA. Quando o Figueiredo veio aqui, viu a reunião, ele começou a obrigar a gente a ir, porque nós não tínhamos obrigação de ir, tinha só que coletava dados. Aí nós passamos. A outra vez que o Figueiredo veio, ele já resolveu criar e se adonar da reunião da Coreia. Da Coreia. Porque havia a comissão pontaporense de agricultura. Ele resolveu inventar a Coreia, mas ele queria que Ponta Porã fosse uma regional. Mas não deu certo, porque tinha Dourados, que era diferente, tudo. Mas ele colocou Coreia. E virou uma confusão aqui, porque Coreia aqui
tem outro significado. Aqui Coreia é área de baixo meretrício, é zona de baixo meretrício, as Coreias. E quando inventaram a Coreia, eles riam muito, e saía nos jornais, as Coreias, reunião na Coreia. Então, mas era difícil, era um problema, né? Porque Coreia, em Dourados também, Coreia era uma região lá do baixo meretrício. E nos jornais aparecia, reunião da Coreia. Bom, mas aí sim. Mas até que nós vencemos, Coreia passou a ser a nossa reunião, e isso foi incorporado pelo IBGE nessa região. Mas ela começou aqui, fora do IBGE. Depois, o IBGE foi aos poucos se adonando dela. E se adonou da comissão. Quando ele deu o nome de comissão, porque antes era Comissão Municipal de Agricultura, chamava, aqui, né? Eu estava errado, Comissão Municipal de Agricultura, feita pelo Ney Magalhães, Jarbas Ismaedic, o Geraldo Cardoso. Esses foram os que começaram aqui. Tem mais outro menino aí, um engenheiro também. Esses começaram aqui a reunião. O outro é falecido já, do Banco do Brasil. 2 do Banco do Brasil que participavam já são falecidos. Só resta o Jorge do Banco do Brasil, que participava. Mas tem como notar uma coisa. Quando o IBGE não fazia, o Banco do Brasil, com verba do Banco do Brasil, ele ajudava o IBGE para nós fazer o levantamento em loco. Ele ajudava. Então ele dava gasolina, inclusive ajudou nós com veículo, para a gente fazer o levantamento agrícola na área, porque era uma área em expansão. Nós não podíamos esperar o censo. De 175 para 80, nós não podíamos esperar. Então o Banco do Brasil, ele financiou esse levantamento. Então uma parte, dividimos a região no meio, eu fiz a parte de lá e o Banco do Brasil fez essa outra parte. Mas isso só valia para a área de atuação do Banco do Brasil, que naquele tempo era Mambai. Hoje é a Mambai, que naquele tempo não era dividida, Itacuru, ainda não, Mambai. Ficando de fora Iguatemi, que pertencia a outra área. E então isso foi feito até Bela Vista. O Banco do Brasil ajudou muito nessa época. Então nós fizemos um cadastro. O nome do Belha. O Belha participou do Banco do Brasil, ele é falecido. Ele participou nesse cadastramento. E nós criamos um cadastro de produtores, os principais. Naturalmente que não pegava aquele pequeno produtor que tinha ali uma lavourinha de mandioca, uma coisa ali, aquilo ficava de fora. O senhor acha que a informação do LSPA, a informação da agropecuária, é uma informação relevante para Mato Grosso do Sul, no contexto com as outras unidades, como Mato Grosso, como Goiás? Inclusive, eu acho que é uma despreocupação no Mato Grosso de mostrar números reais, porque esse dia eu vi no jornal que Mato Grosso do Sul era o 5º produtor da pecuária nacional. Eu vi isso aí. Eu fiquei assim, falei, mas olha, como 5º? E ele conseguiu, repetiu várias vezes nos jornais, na mídia aí. Eu não vi ninguém dizendo que nós éramos 3º. Já fomos os primeiros. Fomos perdendo para o Mato Grosso. E eu acho que é importante. De vez em quando eu vejo falar certas bobagens. É que nós precisamos crescer a indústria. Nós não temos gente para a indústria. Você imagina se São Paulo não tem gente para colocar na indústria? No Rio de Janeiro
eles estão trazendo soldador do Japão. Na Bahia, estão trazendo técnico que estavam em Portugal, que estavam na África, de volta para trabalhar. Você imagina um Mato Grosso industrial, que não tem nem escola técnica. O que nós temos que fazer? Não que nós não vamos atingir a parte industrial, mas a gente precisa focar primeiro no que a gente tem, né? E melhorar, porque nós temos muito pouca dedicação ao ensino agropecuário. Mato Grosso do Sul não tem ensino agropecuário. Escola técnica, né? Escola técnica. Tinha de Quidauana, acabaram com ela. A Mambai parece que já acabou também. Nós somos, o governo do estado do Mato Grosso, ele não é muito amigo de criar escola técnica, não é. Ponta Porã foi criado, no território federal de Ponta Porã, foi criado a escola agrícola de Ponta Porã. O terreno está até hoje ocupado pela Embrapa hoje. O terreno está lá, ocupado pela Embrapa. Essa escola criada pelo Getúlio Vargas e com extensão na Laguna Carapão, onde tem 80 hectares, que não sei que fim levou, esses 80 hectares, era para a escola agrícola de Ponta Porã, que nunca foi a respeito dos mapas. É o seguinte, no IBGE, o enriquecimento dos mapas era muito ruim, quer dizer, não que nas agências não se fizesse, das agências era enriquecido. Nós tínhamos no nosso arquivo, no arquivo morto, a gente via que houve um esforço do agente, dos licenciadores, de anotar todos os acidentes, nome de fazendas, tudo era anotado. E uma via dessas ia para o Rio de Janeiro. Mas no censo seguinte, voltava em branco. Nós não havia interesse no Rio de Janeiro, parece que não tinham fé no que se fazia. Era mais fácil para nós do IBGE, para uma turma nova, em vez de criar, nós buscarmos o SEM, do combate à febre amarela. Eles tinham mapas que não eram precisos quanto a parte topográfica, não eram precisos, eram mais croquis. Mas os croquis dele eram muito ricos de informação. Resultado, a gente usava esses mapas do SEM, combate a endemias rurais, para enriquecer o do IBGE, quando a gente perdia aquelas informações que eram mandadas para o Rio de Janeiro e não voltava. Porque esses mapas deles eram muito melhores que o do IBGE. Não quanto a precisão, né? Eles eram croquis. Mas eram croquis que ajudavam muito mais que aqueles mapas brancos do IBGE. Ninguém com o mapa do SEM, que era tudo mal desenhado, mas você sabia onde andar. E no IBGE, que podia ser mais preciso, que baseado no levantamento aerofotogramétrico e tudo, mas não tinha informação nenhuma, nem nome de estrada não tinha. E o nome das estradas, tá aí uma coisa, a gente punha o nome das estradas, no ano que vem não vinha sem nome. A divisão em setores, eles não dividiam no Rio, mandavam para as agências dividir. Quando foi criado a base cartográfica, melhorou muito. Melhorou pelo seguinte, não que o serviço da base fosse melhor, que houvesse deficiência nas agências, melhorou porque padronizou, era preciso que houvesse uma padronização, e a base padronizou a divisão. A informação que vinha para a base, ela fazia a divisão e mandava, e usava os chefes de agência para ajudar na base. Então, melhorou. O que a base não fez foi o enriquecimento. E parece que não havia, lá do Rio de Janeiro, interesse nenhum. Não havia interesse. Porque a base não fazia força para
enriquecer, para colocar nomes. Se a divisa do setor estivesse certa, eles queriam que, na descrição do setor, todos os elementos tivessem certo. Se aquilo tivesse certo, o resto por dentro do setor não tinha importância. Essa foi a dificuldade. Nós tínhamos, e mais, o IBGE nunca mapeou, aqui no Ponta Porã eu sei, nunca mapeou povoados e vilas. Nós tínhamos aqui povoados, vilas e aglomerados, como nós tínhamos aqui da fazenda Campanário, que era uma cidadezinha. A gente ia fazer e lá era um setor, mas não havia desenho do mapa. Nós tínhamos Cabeceira do Apa, não tinha mapa. Campestre não tinha mapa. Tacuru não tinha mapa. Coronel Sapucaia não tinha mapa. Quando eu cheguei aqui, quem fez esses mapas todos fui eu, porque não havia mapa. Eles faziam quadrado. Sangapuitã fazia um quadrado, Laguna Carapã era um quadrado. Ali o recenseador marcava para o recenseador. Quando era sede de distrito, era feito a divisão territorial e dizia do marco tal ao marco tal, do marco tal ao marco tal. Onde ficavam esses marcos? Não existiam. Então aqui nós tínhamos o Sangapuitã, da cabeceira do Córrego 25 até a fronteira, da fronteira até a chácara do Seu Fulano, daí pela chácara do Seu Fulano até a chácara do Seu Fulano. Se o Seu Fulano vendeu a chácara e ninguém mais sabia quem era a chácara, ou passava muito tempo, a gente não sabia, e se ele vendeu e dividiu a chácara, ou se foi loteado, pronto, acabou. Seu Chico, quando que realmente o senhor acha que o trabalho da cartografia em Mato Grosso do Sul começou realmente a realizar o que espera? A partir de 90. Apesar que em 90 só houve um ano perdido, né, devido ao problema do IBGE de 90. Eu acho que em 90 começou a melhorar. 90. Começaram a georreferenciar? Já a gente sabia. As pesquisas, parece que houve interesse de localizar as pesquisas, né? De plotar elas, plotar todas as fazendas. Começaram a vir os GPS, o pessoal localizar, houve interesse que as estradas fossem localizadas, porque nem as estradas não eram localizadas. A gente desenhava com a mão e depois, aqui está um exemplo, aqui na minha mesa, a distância geográfica de cada cidade de Mato Grosso, com orientação. Está aqui, ó. Nenhum lugar do Mato Grosso tem um mapa desse. Nenhum, nem lá na agência não tem. Nem lá tem um mapa desse. Onde tem a orientação. Olha a orientação aqui, ó. Se você ver, está a orientação, a distância em quilômetros, está a orientação em relação à capital do estado. 296 graus, 20,54, está aqui a orientação de Corumbá, a orientação de Coxim e a distância exata de Coxim. Isso aqui foi calculado pela posição geográfica, não foi calculado matematicamente pela posição geográfica de cada. Me dá as coordenadas de Campo Grande, as coordenadas de Corumbá, e eu dou a orientação e a distância. Agora, se você olhar aqui, 190 e 36 mais, Ponta Porã a Cuiabá, não dá 190 e 36, dá muito mais. Aí alguns me perguntam, que número é esse aqui? Esse número aqui é em milhas, porque a orientação que existe internacional é feita em milhas. E todas as formas que a gente utiliza em GPS, tudo é em milhas.
Então é por isso que aqui está 190. Você tem que transformar esse 190,36 em quilômetro. Então toda essa orientação. Ninguém teve interesse de fazer esse cálculo e ter lá na própria base de ter um mapa desse aqui. Acho que Ponta Porã, esse mapa eu fiz, eu não me lembro, mas eu acho que eu fiz em 90. Foi em 1990. Que eu coloquei a posição em direção à capital e a distância em linha reta. Para que eu queria isso aqui? Para não sair absurdo, né? De alguém dizer de Coxinha a Corumbá dá tantos quilômetros. A gente ficava na dúvida, será que por estrada dá isso? Dá? E nós descobrimos que várias vezes, pela estrada, a distância era menor que em linha reta. Então que havia absurdos, né? Que dizia, ó, de tal lugar a tal lugar dá tantos quilômetros. Depois nós vamos ver que em linha reta, pegando as coordenadas de Bonito e de Corumbá, por exemplo, se você quisesse ver aqui, nos mapas de turismo, nos mapas da própria DN do Dersul, ele tinha uma distância, quando essa distância era falsa. Porque em linha reta era maior. Se em linha reta era maior é porque a informação estava errada. O senhor acha que hoje em dia esse trabalho que o IBGE está realizando está de conformidade com aquilo que o senhor esperava? É claro. Eu acho que só que demorou muito, né? Demorou muito. Eu acho que nós precisávamos que os brasileiros tivessem ido para a América do Norte lá e verificado que já no século XIX eles se preocuparam lá com essa precisão lá nos Estados Unidos. E parece que já depois da Primeira Guerra Mundial se aperfeiçoou mais nos Estados Unidos. Isso foi para livros. Eu, inclusive, tinha livros de topografia baseados no levantamento americano para censo. Esses livros eram muito importantes. Eles tinham muitos truquinhos que a gente aprendia com eles. E o IBGE não aprendeu isso aí. O IBGE demorou demais. Nós temos dois avessos à informação. Banco do Brasil e IBGE. O Banco do Brasil, quando todos os bancos já estavam ligados por computador, já estavam todos informatizados, o Banco do Brasil não estava. Foi o último que entrou. O Banco do Brasil também era resistente. O Bradesco e o Itaú foram os que pularam na frente, né? E o Banco do Brasil ficou lá atrás. Basta dizer que no Banco do Brasil, se olhar no meu talão de cheque, está escrito cliente desde 1987. Quando eles começaram a informatizar lá no centro. Porque se eles tivessem um cadastro bem, eles iam ver que eu abri a primeira conta em 1960. Ele nunca aceita a sugestão que vem de baixo. Ele tudo é imposto de cima para baixo. E o pessoal de baixo não tem, as sugestões dele raramente vingam. Eu sou um sortudo que muita coisa que eu batalhei, pegou. Mas nós temos problemas que o IBGE podia ter notificado, que lá nas agências acontecia, podia ser notificado, e lá de cima eles nunca aceitaram. Eu vou dar um exemplo. Eu pego meu carro numa segunda-feira, começo a fazer percorrer os municípios fazendo pesquisa. Chegou no sábado, eu estou lá em Paranhos.
No sábado eu estou lá em Paranhos. Diz aí que eu tenho que vir embora. E pegar, vir de carro aqui, largar, e segunda-feira eu volto para lá. Daqui lá são 200 e tantos quilômetros de estrada, hoje está bom, mas estrada péssima. Eu acabava com o carro indo e vindo. Quando o IBGE podia autorizar a diária e a permanência, mas disse que era problema de seguro, problema de não sei o quê. E o IBGE nunca venceu isso aí. É um troço simples. Era pegar e deixar nesse lugar de acesso difícil. Já pensou em Corumbá? Alguém vai lá no Alto Paraguai e está fazendo uma pesquisa, chegou, hoje é sexta-feira. Aí ele volta para Corumbá. Segunda ele vai começar lá de novo. E outras vezes você descobre que aquela sábado e domingo é o dia que você encontra aquelas pessoas. Porque sábado e domingo eles retornam. Seu Chico, mas nesse tempo todo que o senhor trabalhou no IBGE, o senhor falou que o senhor era matemático, iniciou como matemático, não, perdão, o senhor iniciou como, o senhor era professor de matemática e trabalhava numa fazenda, e depois disso o senhor veio para o IBGE. E do IBGE o senhor ficou até se aposentar, né? Na sua vida profissional, qual é a imagem que a instituição deixou para o senhor? A imagem? O que ficou? O senhor se sente hoje um IBGeano ainda? Olha, na verdade, embora um pouco abandonado, né? Embora abandonado, porque eu noto que os da ativa esquecem que eles vão aposentar. É como aqueles jovens que pensam que não vão ficar velhos, né? Que não vão ficar velhos nunca. Eles pensam. O que precisa mudar, seu Chico? Hein? O que precisa mudar? Olha, é preciso pôr consciência, não é só no IBGE, é no Brasil, é principalmente no nosso judiciário, que um homem que depois de passar dos 65 anos, ele não tem muito tempo. E você tem que ver que muitos dos nossos colegas já morreram e deixaram de receber vantagens que eles solicitaram ou entraram na justiça. Eles morreram sem receber. Levam 10, 15 anos para resolver. E muitas vezes um juiz dá uma decisão e o IBGE não aceita a decisão e começa a prorrogar. Nós temos o caso dos 28% que não sei o que leva a vida. Será que não tem alguém na cabeça que pensa o seguinte, que esses já estão para morrer? Eu estou com 74 anos, eu não vou ficar vivendo 20, 30 anos para quando eu receber, já não tem mais nem importância que eu vou receber, né? Muitos ficam velhos, morreram sem receber vantagens que eles perderam. Eu acho que isso não deixa muita saudade do IBGE, sabe? Certo. Esse projeto é um projeto, seu Chico, que, como eu disse para o senhor, é um projeto piloto, né? O objetivo dele é retratar a história da Unidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né? Que a gente está visitando várias pessoas e, especialmente, o senhor é o representante do pessoal da agência, né? O único. O pessoal da agência. O outro morreu. Hã? O outro já morreu. O outro já morreu. O seu Constantino. Constantino, que foi o chefe aqui, né? O chefe morreu. O outro está em Campo Grande, foi transferido para Campo Grande. O outro chefe já morreu. Todos os outros chefes anteriores já morreram. Olha, Ponta Porã, não é só Ponta Porã, é Mato Grosso. Mato Grosso tem, alguns estão vivos, os IBGeanos de verdade, aqueles que se empenhavam, que nunca mediram esforço nenhum para executar. Tem aquilo. Eu não vou citar nome para não deixar uns de fora,
e esqueci algum. Mas e tem uma turma que simplesmente ocupava um lugar numa cadeira. Havia uns que, embora trabalhassem muito, tudo, se empenhavam por burocracias que dá para dar um exemplo. Eles criticaram uma vez que eu não fiz observação em Antônio João, porque em Antônio João houve um aumento de 100% nos asnos e eu não fiz observação. Que anteriormente tinha um asno, e na segunda vez que mandaram o caderno tinha 2 asnos. Teve um aumento de 100. Hein? PPM? Na pesquisa. Então eles criticaram, eles criticaram que houve um aumento de 100% e eu não esqueci de observar. Quer dizer, que isso aí é uma burocracia sem limite. Mas isso aí, não que eles fossem maus, eles apenas trabalhavam bastante, mas eles tinham a mania até os mínimos detalhes. Então eles esqueciam. Se eu tinha um jumento e depois tinha 2, houve um aumento de 100%. Mas porque havia só um jumento, 2 jumentos. Num levantamento de pesquisa, isso aí não é nem para considerar. Mas eles faziam a crítica, devolviam o questionário para corrigir aquilo. Quer dizer, essa tremenda burocracia e gasto de dinheiro, que vinha antigamente não tinha malote, vinha pelo correio, gastava um selo para pôr ali, houve efetivamente um aumento de 100%. Quer dizer, essas que eu não gostava do IBGE. Mas o IBGE teve gente muito boa, gente esforçada, gente que não gostava de chute, ia pesquisar. Eu até podia, embora ele não participou da pesquisa, mas eu quero falar dele, pela dedicação, precisão, que eu sempre admirei no IBGE, foi o Teixeira. O Teixeira era um homem que não esquecia de nada, porque anotava tudo. E ele era metódico. Eu gostava de trabalhar para o Teixeira, porque com o Teixeira você podia fazer as coisas e tinha certeza que ia dar certo. Porque ele não esquecia nada, ele anotava tudo. Então, quando você fazia alguma coisa para o Teixeira, você ficava despreocupado. Quando você fazia para os outros, como os outros não controlavam, às vezes eu falo, mas já mandei. Não mandou. Já mandei. Aí, não é que... Aí ele ia procurar a RQ. Aí procurar a RQ. O tempo que demorava procurando a RQ para as coisas, o Teixeira não tinha isso. Você mandava, ele estava escrito no caderno, aqui ó, RQ número tal, mandado no dia tal, tudo anotado. Então o Teixeira era beleza. Rendia o serviço. Tá? Tem gente que não rendia serviço. Ele fazia aquela confusão até que a gente conseguisse montar a pesquisa, já perdeu todo o tempo. O Teixeira era um homem admirável nesse ponto. Eu acho que dessa turma nossa, era o mais bem organizado, era o Teixeira. Os outros, não vou dizer que os outros tinham esforço, faziam esforço, embora alguns não faziam esforço nenhum, mas eu acho que eu tenho que considerar, olha, já falecido, mas esforçado, mas o que falta no IBGE, agora vou meter o porrete, é senso de equipe. É sempre que você vai fazer um negócio, todo mundo fica, cada um quer o seu carro, cada um quer o seu lugar, cada um... não há uma corporação, uma equipe que se monta. Uma das coisas que foi bom acontecer, que só aconteceu num lugar, é na base, que a base ficou isolada. A base, hoje não sei como está, faz muitos anos que eu saí, mas a base ficou uma coisa isolada, ficou o amarelinho múmia,
e o Gunta Quintê, os três ali, e eles se isolaram ali, trabalhavam isoladamente e formavam uma equipe, a equipe funcionava. Agora, nos outros não. Era uma brigaiada, você chegava, principalmente no LSPA, vamos lembrar do LSPA. No LSPA, a gente chegava em Campo Grande, era uma guerra ali. E não era pelo interesse de fazer a pesquisa, não. Era uma guerra com um negócio de diária, carro, não sei o quê, bebê. E não era interesse do IBGE. Era por cada um que queria sua parte, ninguém estava olhando o todo. Estava olhando cada um a sua parte, cada um querendo torrar a sua castanha. E ninguém pensava no todo. Esse aí, o IBGE falta a equipe. E vamos lembrar que eu posso dizer isso, que não é, isso não vai dizer que não seja do IBGE. Eu falei do IBGE Estatística. Porque eu tive com a turma de IBGE Geográfico, eles são uma equipe. Eles são uma equipe. Eles sempre procuram o senhor, procurava, né? É. O pessoal do Castro. Do Castro. Eles são uma equipe, eles andam tudo junto, eles fazem tudo junto. Não tem aquele negócio. Quando um chega na agência, eles escrevem, o que você quer que eu fale? Ele anota de todo mundo os recados, todo mundo aquilo. Achei bonito aquilo. Porque muitas vezes a gente saía daqui, ia para Campo Grande, nem avisar a gente não avisava. Então, eu vou indo para Campo Grande, você não quer nada de lá? Nem isso não falava. E eles haviam interesse, eles acampavam juntos, ficavam no mesmo hotel, andavam sempre tudo juntinho. Bom, eles também tinham atividades parecidas, né, seu Francisco? A atividade deles era uma só. Dentro do IBGE tem várias unidades. Não, mas a mesma coisa, a mesma pesquisa. Olha, você não sabe, mas havia certas pessoas no IBGE que os agentes ficavam no hotel, mas de acordo com a coisa, e os outros iam para o hotel de melhor que tivesse na cidade, e os outros ficavam naquele outro. Mas a diária não era igual? Hein? A diária não era igual? Não. Tinha diferença de diária? Sim. Uns recebiam a mais? Naquela época era? Recebia, não, os chefões recebiam mais, né? Recebiam. Então eles não tinham vergonha de ficar no melhor hotel e os outros ficar lá no hotel. Isso não acontece no pessoal de geografia, e não há de diferenciação de chefe, tudo que eles fazem eles discutem, acertam. A gente aqui acerta, discute e 5 minutos depois esqueceu tudo. Ninguém mais lembra do que combinou. E muitas vezes nós fizemos programa certinho, vamos chegar, vamos fazer isso. 5 minutos, mas o fulano lá disse que não precisa, que não sei o quê, babá. Tudo que você planejou. O mal do IBGE é falta de senso de equipe. Não equipe quanto a diversidade da pesquisa, não. Equipe como equipe. Não existia equipe aqui na nossa agência, teve um tempo que não existia. Não existia equipe. Nem na agência. Dourados também teve um tempo que não existia equipe. Tem agência que tem uma equipe. Aqui teve um tempo que teve uma equipe, depois não teve mais. A equipe não funcionava mais. Um brigava com o outro, discutia com o outro, vivia aquela coisa. Quer dizer, não tem essa... O que precisa no IBGE, senso de equipe. E outra, eu acho que o IBGE precisa melhorar a formação. A formação do IBGEano. Aquela negócio de estatística pode ser que seja muito boa para quem vá estudar estatística de altas estatísticas para o governo, lá em cima. Mas o que eu acho que precisa no IBGE são cursos profissionalizantes por exemplo,
contabilidade. Já houve o interesse do IBGE, mas os cursos eram muito precários. Eu achei muito precário. Eu acho que precisa do IBGE formação.